Mulher, construção social ou pessoa que engravida? Nas discussões atuais, a pergunta "o que é uma mulher?" tornou-se um ponto de tensão. De um lado, há quem sustente que a mulher é apenas uma construção social, um conjunto de papéis moldados pela cultura. De outro, há quem afirme que mulher é essencialmente quem possui útero, menstrua e pode engravidar. No entanto, ambas as posições, quando levadas ao extremo, mostram-se insuficientes. A primeira ignora a realidade concreta do corpo e da biologia. A segunda reduz a mulher a uma função orgânica. Nenhuma delas consegue abarcar a totalidade da experiência humana. O ser humano é, antes de tudo, um ser racional e moral. Reduzir a mulher à sua capacidade reprodutiva é diminuir em muito sua dignidade, tratando-a como um meio e não como um fim em si mesmo. E o pior é que esse tipo de redução não é apenas teórico, ele tem consequências históricas e sociais concretas. Em diversas culturas ao longo da história, a mulher foi e, em alguns contextos, ainda é tratada como um mero instrumento de reprodução. Em certas sociedades tradicionais da África e da Ásia, por exemplo, o valor social da mulher está fortemente atrelado à sua capacidade de gerar filhos, especialmente filhos homens. Nesses contextos, mulheres inférteis frequentemente enfrentam estigmatização, rejeição familiar e até abandono. Em alguns casos, são substituídas por outras esposas ou vivem sob constante humilhação, como se sua existência não tivesse valor. A infertilidade, que é uma condição biológica, passa a ser tratada como falha moral ou inutilidade social. Esses exemplos revelam o perigo de definir a mulher por uma única função. Quando essa função falha, a dignidade da pessoa é colocada em xeque. Isso evidencia a necessidade de uma compreensão mais profunda e mais justa do que é o feminino. Reconhecer que a mulher não se reduz à biologia não significa negar a biologia. O corpo importa e a capacidade de gerar vida é uma potência extraordinária, mas não esgota o significado do feminino. A feminilidade expressa uma forma própria de ser no mundo, uma sensibilidade orientada para o pessoal, o concreto e o vivente, marcada pela capacidade de integrar, acolher, sustentar e dar sentido. A gravidez física, nesse sentido, é apenas a expressão material de uma capacidade mais ampla, a de gerar, no plano humano, ideias, valores, relações, cultura e civilização. A biologia é o palco, mas a ação é conduzida pela consciência, inteligência e vontade. Por isso, a maternidade também pode ser compreendida como uma atitude da alma, acolher, proteger, nutrir e desenvolver o outro. Essa dimensão manifesta-se na educação, na arte, na ciência, na liderança, independentemente da geração biológica de filhos. A mulher, portanto, não serve para procriar. Ela é uma pessoa que humaniza o mundo por meio de sua presença consciente. Sua essência não está presa a uma função orgânica, mas a uma forma de perceber e responder à realidade. Enquanto o espírito masculino tende mais ao domínio técnico das ferramentas, o feminino possui uma vocação para a totalidade e o cuidado com a vida. A mulher é uma subjetividade livre, um alguém, não uma ferramenta da espécie, mas uma arquiteta de seres humanos. Se, no entanto, tivéssemos que sintetizar essa estrutura em uma única palavra, ela seria seletividade. A seletividade não é apenas uma característica cultural. Ela encontra paralelos em toda a natureza. Entre as fêmeas do reino animal, observa-se um padrão recorrente: a seletividade na escolha do parceiro.
Isso se explica pelo alto custo reprodutivo feminino. O óvulo é raro e energeticamente caro, enquanto a gestação e o cuidado exigem tempo, energia e envolvem riscos significativos. Por outro lado, a geração de gameta masculino é rápida e exige pouca energia. Por isso, a fêmea tende a ser altamente criteriosa, atuando como um filtro que influencia diretamente a evolução das espécies. Mesmo no nível microscópico, essa lógica se mantém. O óvulo não é passivo como nós pensávamos. Ele não é invadido por um espermatozoide esperto e rápido. O óvulo participa ativamente da fecundação, liberando sinais químicos que determinam os espermatozoides que serão aceitos pelo óvulo ou não. Ou seja, a seleção está inscrita na própria base do feminino. Essa seletividade é também uma exigência da própria realidade. O mundo natural é hostil e os riscos não são distribuídos igualmente entre machos e fêmeas. Um macho entre várias fêmeas raramente se percebe ameaçado. Já a presença de um único macho pode representar perigo real para várias fêmeas. O erro de escolha pode significar para a fêmea perda de recursos, comprometimento da prole, ferimento ou até mesmo a morte. Por isso, ser fêmea implica vigilância constante. Ler o ambiente, antecipar os riscos, avaliar as intenções e escolher com critério. A seletividade nesse sentido não é capricho, é estratégia de sobrevivência. E só sabe o que é isso quem é fêmea. No ser humano, essa lógica ultrapassa a biologia e alcança a esfera moral e social. A mulher exerce papel central na formação da civilização. Ao escolher parceiros, ao exigir responsabilidade e ao educar filhos, ela contribui para elevar ou degradar os padrões humanos. Sua função seletiva manifesta-se no cotidiano de forma ampla. Ela seleciona quem entra em casa, quais refeições serão mantidas, quais relações serão mantidas, quais valores, hábitos, conteúdos, quais influências serão cultivadas, filtra o que nutre e o que corrói o ambiente, regula o tom das relações e muitas vezes define, mesmo de forma silenciosa, clima moral do grupo. Essa vigilância contínua preserva a ordem, protege o bem e impede a instalação do caos. Quando a mulher exige compromisso, responsabilidade e decência, ela impulsiona o amadurecimento masculino e fortalece a estrutura social. Quando essa exigência desaparece, abre-se espaço para a irresponsabilidade e a desordem. Se o comportamento destrutivo não encontra resistência, ele deixa de ter custo para o macho e, com isso, perpetua-se. A seletividade feminina, portanto, não é apenas pessoal, ela tem impacto direto na qualidade das relações e na estabilidade da sociedade. Essa função aparece de forma especialmente clara na educação. O cuidado feminino envolve não apenas afeto, mas percepção, prudência e antecipação. A mulher ensina a criança a observar antes de agir, a reconhecer riscos, a compreender relações e a desenvolver cooperação. Organiza o ambiente, estabelece limites e constrói redes de apoio, formando indivíduos capazes de viver com responsabilidade. Diante de tudo isso, a resposta à pergunta inicial exige equilíbrio. A mulher não é apenas uma construção social, mas também não pode ser reduzida à sua biologia. Ela é uma pessoa, uma realidade que integra corpo, consciência, liberdade e vocação. Reduzi-la a uma função é cegueira.
Negar sua dimensão concreta também é. Compreendê-la exige reconhecer sua profundidade. Uma presença que acolhe, forma, sustenta e, sobretudo, seleciona, ou pelo menos deveria. Sem essa dimensão, a vida pode até continuar, mas perde qualidade e humanidade. A mulher não é apenas participante da história. Ela é uma de suas principais arquitetas.